mistress, dona, mestra, rainha, deusa, dominadora, dom, domina, dominatrix. O que são elas? Aonde vivem? E do que é que se alimentam? Hoje, aqui nas Confissões de uma Dominatrix, eu vou contar tudo sobre o que é ser uma dominadora, a história por detrás, como é que nós surgimos e o que é que significa para mim ser uma dom. Por isso, independente de seres fetichista ou simpatizante, esse episódio vai estar recheado de informações e curiosidades sobre não só a minha profissão, como o estilo de vida de muitos de nós. A palavra dominatrix, assim como todos os seus sinônimos, vem do latim domina, que significa senhora da casa, que por sua vez é o feminino de dominus, senhor da casa, proprietário de terras, mestre de escravos, que na Roma antiga era usada para estar designando homens de alto escalão social. E portanto, dominadora, domina, dominatrix, vem desse lugar de senhora, dona, proprietária. Entretanto, no que diz respeito a práticas fetichistas, domina é uma mulher que assume a posição de poder, de dominância dentro do BDSM. Essa semana, um dos meus melhores amigos trouxe um questionamento muito interessante que me inspirou a fazer esse episódio. Alguns de vocês, especialmente os meus submissos e alguns coleguinhas de festas fetistas, com certeza já deve ter pelo menos visto ou conversado com um dos meus melhores amigos, Mistress Princess. E essa semana ele perguntou para mim da onde é que tinha surgido ou quem é que foi a primeira dominatrix da história, ou como foi que surgiu o BDSM e a dominação e esse universo todo do fandom. A minha resposta foi muito simples. Desde que existe sexo, existe alguém que assume uma posição dominante e alguém que assume uma posição submissa. Mesmo que não exista uma troca tão clara de poder, sempre tem posições e sempre tem a parte ativa, a parte mais passiva e, obviamente, tudo aquilo que nos excita. Portanto, desde que sexo começou a existir de uma forma consciente, fetiches existem. Porque desde o momento que o primeiro ser humano parou para pensar, por que é que eu me sinto assim? Com certeza veio alguma resposta relacionada com troca de poder, dor, disciplina, roleplay. A história por si só, como cultura e como registro da sociedade, acabou obviamente apagando a vida e os ensinamentos de muitas mulheres. Por isso, obviamente, grande parte dos registros que nós temos de BDSM, sexo, não são assim tão claros ou tão conservados quanto isso. O primeiro registro histórico que nós temos de dominadoras foi há mais de 5.000
5.000 anos atrás, na Mesopotâmia, onde sacerdotisas da deusa Inanna, também conhecida como Ishtar, deusa do amor, da fertilidade, do sexo e também da justiça e da guerra, a personificação divina da feminilidade, a capacidade de criar com o mesmo nível de destruir. Inanna era uma deusa que era cultuada de uma forma muito diferente das outras divindades. Isso se deve pela sua própria história. Diz que Inanna caiu do céu na terra numa bola flamejante. Por onde ela andava, a terra tremia com o seu poder. Diz que Inanna não esperava ser cultuada através de oferendas como as outras divindades. Inanna pedia mais do que isso. Pedia troca de energia, pedia submissão dos seus devotos, onde suas sacerdotisas, em rituais com seus devotos, assumiam uma posição de poder. Elas eram nada mais, nada menos do que a personificação da divindade, a reencarnação da mesma. As sacerdotisas usavam e abusavam da forma que quisessem, causando dor física e mental, usando de ferramentas como humilhação para terem o prazer sexual e captar a energia que Inanna tanto precisava. Porque Inanna não só era amor, fertilidade, criação, como também era paixão, sexo, justiça e violência. Porque tudo o que é criado pode ser destruído. E os seus devotos passavam por práticas onde era exatamente isso que acontecia com eles. Eles eram despidos, sofriam e renasciam em êxtase. Cada um dos rituais faziam com que todos os seus devotos se sentissem cada vez mais próximos da sua deusa. E era através do sexo com dominância feminina, com a dor masculina, que a deusa foi cultuada durante milhares de anos. E eu gosto de citar as sacerdotisas de Inanna como as primeiras dominatrixes da história, porque é de fato os primeiros relatos que nós temos de algo do gênero. Por isso, há 5.000 anos já havia alguém apanhando em nome de uma deusa. Milênios mais tarde, já na era vitoriana, teve um grande aumento dos bordéis e casas independentes que ofereciam, às vezes exclusivamente, serviços de disciplina, flagelação. E foi assim que surgiram as disciplinarians ou flagellatrixes, que eram profissionais responsáveis por dominar, usar e abusar com consentimento, obviamente, todos os submissos escravos que fossem atrás dos seus serviços. E a partir daí, a imagem que nós temos do que é uma dominatrix passou a ser mais moldada. Essas profissionais usavam botas, espartilhos apertados,
também começaram a usar couro de uma forma muito mais proeminente. E foi a partir daí que nós tivemos a consolidação do que é não só uma dominatrix em termos teóricos e de atividade, mas também a parte estética. E com o passar dos anos, já entre os anos 60 e os anos 70, houve uma grande explosão através da mídia, seja em revistas, filmes, livros. Começou a ter uma disseminação muito maior do BDSM, do fetiche e, obviamente, de toda a estética do que é uma mulher dominante. O cabedal, as botas acima do joelho, chicotes, batom vermelho. E, obviamente, através da globalização e da internet, tudo começou a expandir de uma forma muito rápida. E ser uma dominatrix é algo muito subjetivo. Por mais que nós tenhamos, obviamente, todos os termos e as práticas e os significados, acaba sendo muito individual. A partir do momento que nós temos fácil acesso a uma grande quantidade de informação e de opiniões, de formas de se praticar, que tem sido feita já há tantos anos, a partir do momento que nós temos plataformas que são específicas para a discussão de fetiche, onde nós conseguimos pela primeira vez ter acesso a outras pessoas que também praticam e conseguir ouvir e aprender, ter opiniões diferentes e também significados diferentes para o que é BDSM, nós acabamos com uma igualdade ou mesmo um consenso sobre o que deve ser uma dominatrix. E óbvio que esse consenso não deveria ser regra para todo mundo. Nós temos várias divergências, obviamente, e é isso que torna cada uma de nós, dons, muito única. No livro The Dominatrix Archetypes, a Mistress Damiana Shi, que é PhD em Psicologia Clínica, discute toda a teoria em que nós temos arquétipos de dominadoras, que são 4. O arquétipo da rainha, o arquétipo da mãe, da disciplinadora e da sedutora. E ela diz que para uma dominatrix ser uma boa dom, ela precisa ter os 4 em si, sendo usados em momentos diferentes para fins diferentes. E obviamente que eu concordo com os arquétipos à medida que eu lia o livro. Óbvio que tem algumas coisas que não estavam em concordância com a minha visão sobre ser uma dominadora, mas grande parte do livro se alinha na minha visão e na minha experiência também nesses anos todos como dominatrix. E portanto, muito brevemente, o arquétipo da rainha é aquela dominadora que se põe como soberana, inalcançável, como quase que uma divindade que está ali para ser servida e adorada pelos seus servos. Submisso que serve uma rainha é aquele submisso que sente sortudo de estar na presença da mesma, que sabe que o seu lugar é aos pés, adorando e sendo um bom súdito, disposto a fazer tudo o que é necessário para agradar a sua deusa. Porque a rainha tem muito esse toque de divindade. E as sessões onde esse arquétipo está mais presente são sessões onde o submisso está ali só para agradar. Eu sou uma deusa, eu sou uma rainha, eu tenho os rituais, eu submisso está apenas feliz de participar. E eu tenho que dizer que
esse arquétipo é o arquétipo que mais me vem de cima, já muito, muito naturalmente na minha vida pessoal, com pessoas que não têm nada a ver com fetiche. É algo que realmente faz parte da forma como eu me relaciono com outros seres humanos. Eu quero ser adorada constantemente, servida constantemente. E por acaso foi algo que eu demorei um bocado para conseguir estar aceitando dentro de relacionamentos, porque eu não conseguia perceber o porquê é que não era algo conversado nos meus grupos de amigas quando nós falávamos sobre o que queríamos num relacionamento. Devoção não era uma resposta que sequer existia nessas conversas, mas que para mim sempre foi algo muito necessário. Eu não quero só um namorado ou um companheiro. Eu quero um servo devoto. Não porque ele é menos do que eu, mas porque ele me coloca no pedestal que eu realmente estou. Já a disciplinadora, que é um outro arquétipo que também é bem presente no meu dia a dia, tem como características principais uma dominadora autoritária, que sabe aquilo que quer na hora que quer e que espera que seus submissos a sirvam com excelência, onde bom comportamento talvez seja recompensado, mas qualquer falha resulta, obviamente, em punições. O arquétipo da disciplinadora é muito caracterizado com punições, recompensas, regras a serem seguidas, perfeição ou punição. E ponto final. Para mim, como dominadora, não existe servidão sem disciplina. Por isso, todos os submissos, servos, escravos, fetichistas que estão sob minha presença, dentro do meu domínio, têm uma série de regras que, obviamente, variam de acordo com a estrutura e com os fetiches presentes na sessão. Afinal, obviamente, não usamos fetiches como punições ou limites como recompensa. Vamos usar a lógica. E é por isso que eu espero sempre que as minhas regras sejam cumpridas. Porque punições só são divertidas para mim, nunca para quem tá ajoelhado perante a mim. E da mesma forma que o arquétipo anterior, ter essa personalidade em que eu espero perfeição e obediência, acaba, obviamente, indo para certos lugares da minha vida que não deveria ir. E eu tenho que dizer que eu passei por um grande momento de mudança pessoal ao longo do início da minha década de vida passada, onde eu fiz um esforço ativo para conseguir perceber que as pessoas têm desejos e opiniões próprias e que eu não mando nelas e que as coisas não podem ser sempre do jeito que eu quero, especialmente no que diz respeito às minhas amizades. Todo mundo tem uma opinião e direito a ter um input, em seja lá o que estamos conversando ou decidindo. Por isso foi um grande trabalho conseguir colocar esse quesito da minha personalidade
num lugar de consentimento, obviamente. Além da disciplinadora autoritária e da rainha deusa, nós também temos o arquétipo da sedutora, que é aquela dominadora que vai usar o tesão submisso contra ele, usando o seu magnetismo, charme e psicologia para ter o seu cérebro fazendo o que ela quiser, na hora que ela quiser, sem precisar levantar nenhum chicote, sem levantar a voz. É o arquétipo que coloca um submisso de joelhos, só com o olhar, mais nada. É um dos arquétipos mais presentes em mim e demorou um pouco para eu conseguir entender isso. Eu sempre tive os meus amigos e ex-namorados sempre falando sobre quão sedutora eu sou. Inclusive, Mistress Princess disse que no primeiro momento que me conheceu, sentiu extremamente intimidado pela minha presença. Mistress Princess é gay, por isso não tinha nada a ver com sexualidade em si, mas é muito essa energia. É a energia que faz com que pessoas submissas se sintam naturalmente atraídas a mim, porque elas querem fazer tudo aquilo que eu quiser com elas. E, obviamente, sendo uma característica inata da minha personalidade, acaba sendo um pouco confuso às vezes, porque pode parecer que eu tô flertando com alguém, quando na realidade eu só estou sendo o meu eu natural. E eu acredito que acaba traduzindo muito com todo o charme, a simpatia da personalidade de quem possui esse arquétipo. E por último, mas não menos importante, nós temos o arquétipo da mãe, que é a figura que domina, mas também guia. É o passar da mão depois do tapa, é limites com compreensão. Os arquétipos, no geral, são características de personalidade. E para mim, enquanto todos os outros arquétipos são características que vêm com muita naturalidade, as características do arquétipo da mãe, de nutrir e ser maternal, é algo que não é muito presente, não porque eu não tenho em abundância, mas porque dentro do meu desenvolvimento não foram características que eu pratiquei, por assim dizer. Eu sou uma pessoa muito egoísta, muito, muito, muito egoísta. É tudo sobre a hora que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. E para eu conseguir abrir espaço para colocar as vontades ou o bem-estar ou colocar outra pessoa como foco é muito difícil, muito, muito, muito difícil, porque a minha primeira prioridade vai ser eu, a minha segunda prioridade vai ser eu, a minha terceira prioridade vai ser eu, a minha quarta prioridade vai ser eu também. E para eu conseguir colocar um ser humano como prioridade face aos meus desejos ou vontades, é algo que eu tive que desenvolver e aprender com o tempo também. E demorou um tempo até eu me tornar uma pessoa afável ou carinhosa. E eu sinto que ter me tornado uma dominadora profissional foi passo essencial para eu conseguir desenvolver esse meu lado mais cuidadoso. Porque para ser uma dominadora, independente do teu estilo de dominação, das tuas práticas, dos teus limites, você precisa sempre estar em preocupação constante com o bem-estar da pessoa que está se submetendo a ti. E eu sou alguém que tem fetiches muito arriscados. Entra no hack, que é
os fetiches que a gente tá consciente dos riscos envolvidos. E, obviamente, tem um consentimento dentro dessa consciência dos riscos todos. E pra mim, sendo sádica e tendo fetiches que são um bocadinho extremos, por assim dizer, ter esse cuidado pelo bem-estar de alguém que eu não tenho sentimentos nenhuns, porque pra mim é super fácil colocar alguém que eu amo como uma segunda prioridade. A primeira prioridade sempre vai ser eu, mas colocar em um número 2. Mas se é alguém que eu não tenho sentimentos, a minha empatia é extremamente seletiva. E se tem uma coisa que ser uma dominadora profissional me ensinou, foi a ter empatia e conseguir estar próximo dos sentimentos do submisso ou do escravo ou da pessoa, enfim, que tá ali na minha frente. E eu já vou voltar para esse assunto um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer forma, nós temos todas essas características que são intrínsecas da nossa personalidade, mas que podem, obviamente, ser replicadas ou então exacerbadas dentro de um lugar controlado. Por isso, não vai ser toda dominadora que vai ter com naturalidade todas essas características, mas pode sim trazer dentro de sessões esses arquétipos que não necessariamente precisam estar na sua personalidade, mas que, como diz no livro da Mistress Damiana Shi, os The Dominatrix Archetypes, é necessário ter presente para momentos diferentes da sessão, se você quer trazer um equilíbrio. E com a disseminação toda da internet, obviamente que nós mulheres temos acesso à informação e com a luta pela nossa liberdade sexual, obviamente se tornou cada vez mais comum a nossa busca pelos nossos direitos e também pelo conhecimento sexual que nós temos de nós mesmas. E estar na internet, conseguir desvendar novos fetiches. Obviamente, grande parte de nós descobriu esse mundo, seja, no meu caso, através de um artigo, ou também grande parte das pessoas através de conteúdos adultos. A curiosidade está lá e tudo aquilo que nós vemos e consumimos vai moldando as nossas vontades, os nossos desejos e a nossa compreensão do que é o certo e do que é errado. Porque, querendo ou não, dentro de várias outras profissões, existe manuais, regras, leis que indicam como algo deve ser feito corretamente. Agora, cada uma de nós tem o seu estilo de dominação e também não é toda dominadora ou toda dominatrix que vai, obviamente, ser uma profissional. E é aqui que entra uma divisão entre dominadoras lifestyle e dominadoras profissionais. Uma dominadora lifestyle é aquela dominadora que vai praticar ser uma dominadora como fetiche na sua vida pessoal. Pode ser estritamente sexual, pode ser algo que aconteça 24/7, dependendo da dinâmica que ela mantenha, mas é algo que é mesmo pessoal dela. Agora, nós temos dominadoras profissionais que praticam de uma forma profissional, é um serviço, é uma troca monetária entre o nosso conhecimento e o nosso tempo e as nossas práticas para uma pessoa que quer receber isso tudo. E, obviamente, existem várias dominadoras, que é o meu caso, que é lifestyle e profissional também, ou seja, faz parte do estilo de vida dela ser uma dominadora, como também faz parte da profissão e engloba os dois, e é o que eu fiz e a forma como
eu decidir conduzir a minha vida. Talvez num próximo episódio eu conte exatamente como foi que eu me tornei uma dominadora profissional e como foi que eu descobri o universo do fetiche. Mas, de qualquer forma, existe essa divisão. Nem toda a dominadora profissional vai ser uma dominadora lifestyle. Algumas dominadoras profissionais só o fazem profissionalmente, da mesma forma que existem vários profissionais que atuam numa certa área e que não tem necessariamente um gosto ou que tenha paixão por aquilo que faz e o faz estritamente por ganhos monetários, assim como também existem dominadoras profissionais que, por exemplo, são submissas, acabam praticando fetiche, mas não no mesmo papel que exercem profissionalmente. E também, obviamente, tem domos que são switches e, enfim, é uma grande variedade de combinações, mas existem essas duas divisões. E você que é submisso, pelo amor de Deus, não vai mandar mensagem para uma dominadora profissional pedindo para ela te ter como um escravo privado, sem ter intenções nenhumas de estar tributando pelo tempo dela. Não faz sentido. Se você não quer ter que pagar um tributo, procure uma dominadora de estilo de vida. Existem várias formas de o fazer. Com certeza eu já fiz um vídeo sobre isso. Vai procurar. Agora, para que raios eu iria querer um submisso que não está disposto a tributar se eu posso, com o mesmo tempo, ter um submisso que me tributa? A escolha é óbvia. Por isso, don't do it. Agora, no que diz respeito a dominadoras profissionais, eu entendo que existem dons que fazem isso estritamente porque o dinheiro é bom. E tá tudo certo. Só que eu, como dominadora profissional, mentora, educadora fetista, não aceito mentorar uma dominadora profissional, alguém que queira estar nesse trabalho, nessa indústria, se essa pessoa não tiver o que for preciso. E quando eu digo que é sobre ter o que é preciso para ser uma dominadora profissional, eu não estou falando necessariamente sobre conhecimento, porque isso aprende-se. Técnicas aprende-se. É sobre personalidade. É sobre ter traços na tua personalidade que se encaixam com isso. Porque eu não acredito de forma alguma que seja justo para com os submissos escravos que nos servem estar servindo alguém que está colocando um papel, que durante um certo momento está exercendo um roleplay, que está atuando. Eu não concordo em estar formando e instruindo profissionais que vão estar atuando. A forma como eu vejo a minha profissão é: eu construo as minhas sessões profissionais de acordo com os nossos fetiches em comum, sempre levando em consideração os limites existentes. Eu não faço nada em nenhuma das minhas sessões que eu não goste ou que não me dê gosto. Nem sempre me dá tesão de uma forma sexualmente explícita, mas sempre me interessa. E essa é a minha visão, é a forma como eu vejo o BDSM. Eu acredito sim que tem pessoas que fazem só pelo dinheiro e tá tudo certo. Não tô aqui pra estar julgando ninguém, mas eu não vou estar formando ninguém que não tenha vocação, vontade e, de certa forma, paixão por isso. E obviamente que com a globalização, internet, cada vez mais fetiche se tornar mainstream, nós conseguimos ter filmes, novelas, séries, músicas, reflete também na indústria da moda
e tá tudo tão mais normalizado no que diz respeito a fetiche, que obviamente, quem é que nunca teve uma amiga que falou sobre vender pack do pezinho? Ou então, para mim é tão comum, vocês não fazem ideia a quantidade de mensagens ou de pessoas que me falam: ai, eu quero tanto ser uma dominadora profissional. Like, babe, tu não tens o que é preciso. É só pelo dinheiro, é só porque vem o estilo de vida e realmente é muito divertido. Só que tem uma parte toda da responsabilidade, que é aquilo que eu tava falando um pouco mais cedo quando tava falando sobre o arquétipo da mãe, que é muito presente aqui, porque ser uma dominadora não é só pegar um chicote e bater em alguém. Ser uma dominadora não é você ter ódio a homens e querer humilhar homens. Ser uma dominadora não é você ser narcisista e você achar que você é superior a todas as pessoas e que todo mundo é inferior a ti. Ser uma dominadora é você ser um ser humano face a outro ser humano que está consentindo uma troca de poder, que está consentindo durante determinado tempo estar em submissão, estar sob o teu domínio. Ser uma dominadora, novamente, não é gritar com homens, chutar homens porque você odeia homens, ou humilhar homens porque você tem traumas. Por isso, se essa é a tua motivação para querer ser uma dom, para e vai para terapia. Sai da internet. Eu me tornei uma dominadora profissional antes do meu córtex pré-frontal ter desenvolvido por completo. E eu sou extremamente grata a isso. Se não fosse a responsabilidade e, obviamente, a ética que eu carrego em mim, as minhas morais, de fazer um bom serviço e de desenvolver todas as skills, todas as habilidades necessárias para conseguir ser uma boa dominadora, eu provavelmente não teria o nível de empatia que eu tenho hoje, o nível de cuidado. Óbvio que quando a gente entra numa profissão, a gente não entra sabendo tudo. Tem sempre habilidades que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, ao longo dos anos. E por isso que eu sempre fico um pouco desconfiada quando tem uma dominadora que trabalha com isso há 1 ou 2 anos e que pratica há 1 ou 2 anos e começa a vender curso por aí. Eu acho sempre um pouco suspeito. E assim, óbvio que não significa que por você ter menos anos como dominadora profissional, que necessariamente você vai ser pior que fulana que tem o dobro do tempo. Não. Mas você definitivamente é pior do que você vai ser daqui 5 anos. Daqui 5 anos você vai ser uma dominadora muito melhor do que você é hoje. E tem muito que nós aprendemos praticando. E no que diz respeito a ser uma dominadora profissional, quando nós temos um grande fluxo de submissos, que é diferente de ser uma dominadora lifestyle, onde você tem, tipo, os teus subs pessoais e você tem uma vida e, obviamente, o fetiche não consegue ocupar tanto tempo. Quando você é uma dominadora profissional, todo o tempo trabalho, as 8 horas de trabalho, são 8 horas que você passa conversando com submissos, fazendo sessões, editando conteúdo, de novo, conversando com mais submissos, marcando sessões. Por isso, como nós estamos constantemente com o mindset, constantemente sendo expostas a diferentes fetiches e práticas, cada submiss que nos serve ensina alguma coisa diferente. Nós aprendemos com o tempo, com nós mesmas, com conteúdos de outras DOMs, conversando e tendo contato com outras diferenças de opiniões e divergências de visões éticas e morais também. E por mais que às vezes nós não concordemos necessariamente com a visão de outra profissional, eu acho muito importante e muito enriquecedor nós termos a nossa mente aberta para conseguir ouvir a opinião e para conseguir ver a visão do que é ser uma dominatrix vindo de outro ser humano que
que tem características de personalidade, que tem uma vivência e um background completamente diferente do nosso. E eu acho isso extremamente enriquecedor. Só que no que diz respeito à empatia e a motivos certos e errados e a questões de personalidade, de estar desenvolvendo com o tempo, respeito é uma baseline. Você não pode fazer esse trabalho, não pode ser uma dominadora, a menos que você tenha respeito pela pessoa que está se submetendo a ti. Não importa se você tem um relacionamento romântico, se é um cliente, não importa. Respeito é algo que sempre vai ter presente, independente de ser a sessão mais pesada de degradação possível. Respeito sempre vai estar ali, porque respeito é aquilo que garante que, a partir do momento que o submisso falha a sua palavra de segurança, a dominadora vai parar. Respeito é aquilo que garante que no final da sessão vai ter um aftercare, vai ter uma conversa que é tão importante, gente, tão importante. Vocês não fazem ideia da quantidade de vezes que eu tive submissos que disseram que a melhor parte da sessão para eles foi o aftercare, que eles amaram tudo que aconteceu, mas que o que mais tocou foi o momento onde nós fazemos uma meditação final, onde tem uma troca de experiências e de feedback, onde, por mais que eu continue sendo a dominatrix e por mais que eles continuem sendo os meus servos, nós estamos mais próximos, porque nós estamos conversando sobre exatamente o mesmo tema. Como ele sente, como eu me sinto e o que nós aprendemos e tiramos dessa sessão. Por isso, se você não tiver aquela parte maternal, a parte empática bem desenvolvida, você não vai conseguir estar lidando com a parte emocional que é necessário ter, porque BDSM, por mais que não seja terapia, é terapêutico. E é por isso que várias das minhas colegas não veem o ser uma dominatrix como um trabalho sexual, por mais que eu veja, porque para mim, né, a partir do momento que você tá lidando com a sexualidade de alguém e que você está ganhando dinheiro com isso e que você está, de certa forma, provendo um serviço ou uma experiência que traga satisfação sexual para outra pessoa, eu consigo compreender que várias das minhas colegas veem a profissão toda como mais algo terapêutico do que necessariamente sexual e por isso que não consideram que são trabalhadoras do sexo, porque é muito raro alguma de nós, de fato, vender contato sexual direto ou serviços que englobam trabalho sexual completo, mas são divergências na nossa forma de ver e de pensar e de vivenciar o que é ser uma dominatrix. Porque não tem uma forma certa nem uma forma errada. Nós temos, obviamente, guias do que deve ser uma sessão, de como que o BDSM deve ser praticado de uma forma sã, segura, consensual, consciente de todos os riscos envolvidos. Nós temos, obviamente, formas certas de estar batendo em alguém, de estar usando velas, de estar fazendo, enfim, coloque aqui qualquer prática possível. Nós, obviamente, temos toda a parte prática, a parte teórica, acaba se divergindo um pouco. Nós não temos nenhum órgão competente que dite regras e leis. Por isso, é algo extremamente subjetivo e para cada dominadora vai ter um significado do que é ser uma dominatrix. Especialmente quando nós fazemos isso com tanta regularidade, porque é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nós temos nosso estilo de dominação bem certo. Nós sabemos exatamente aquilo que nós queremos. Eu sei exatamente aquilo que eu quero, eu sei exatamente aquilo que eu gosto, eu conheço todos os meus fetiches e, obviamente, sempre estou aberta a estar evoluindo mais e aprendendo mais, estando exposta a novas
opiniões, visões éticas e morais do que envolve ser uma dominatrix. Por isso, ter uma comunidade é extremamente importante. Eu aprecio muito cada uma das minhas colegas, todas as trocas que nós temos, é mesmo extremamente importante. E por mais que cada uma das minhas sessões seja construída com base no objetivo e nas práticas que temos em comum, independente do nível de sessão, se for mais leve, mais básica, mais suave, ou então muito mais intensa, independente do que for, independente das práticas envolvidas, é sempre uma experiência única e é muito interessante e importante para mim poder explorar todas as minhas facetas como dominadora. E isso é uma das coisas que eu mais amo sobre ser uma dominatrix profissional, é justamente conseguir estar explorando em abundância todos os meus fetiches e, obviamente, conhecendo muitas pessoas interessantíssimas, aprendendo e evoluindo constantemente. Se você for uma dominadora me ouvindo, eu quero saber quais que são os arquétipos com que mais te identificas e como é que esses arquétipos se espalham na tua vida pessoal. A partir de agora, todos os episódios vão ser lançados às segundas-feiras. E até semana que vem!